Oferecimento kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Vai, manda brasa, é Perdigão na brasa. Perdigão na brasa. Bem, boa tarde a todos. Só frisar que assim, a temperatura durante o jogo foi de 35 graus. Então a sensação térmica deve ter batido 40 por aí, estava muito quente. Mais quente do que no outro jogo que eu aqui estive, que foi o jogo entre o Real Madrid e o Borussia Dortmund no sábado. Muito calor mesmo na hora do jogo. Acho que isso é um ponto que não pode ser ignorado, né? Para as duas equipes, evidentemente. Eu achei que o Fluminense não fez um bom jogo. Acho que o Renato hoje foi muito infeliz, inclusive nas suas escolhas. E o Chelsea não é um time ruim, é um time muito jovem. A média de idade é de 24 anos, é um time muito novo, então é um time que oscila, contrata jogadores às toneladas, muita quantidade, para filtrar, empresta, coloca em clube satélite. É o caso do Andrei, que voltou agora, né? E foi integrado, jogou agora no segundo tempo. Tem muito dinheiro. Os donos são americanos, como vários times da Premier League têm donos americanos e tem essa política de investimento em massa. Contrataram o João Pedro, a FIFA permitiu a inscrição, então está dentro do que é legal. E o que você sempre falou, o europeu não joga mais bola que o sul-americano, o europeu contrata, o europeu rico, né? Contrata os melhores jogadores, inclusive sul-americanos, simples assim. Os dois homens mais importantes do meio campo da equipe, dois dos três homens ali são sul-americanos, um argentino e um equatoriano, e o outro é um inglês, que é o Cole Palmer. Falo do Caicedo e do Enzo Fernandes. Então eles têm dinheiro, contratam jogadores, têm um time mais forte e venceram, acho que muito naturalmente. E o Fluminense escapou de tomar mais gols, né? Porque teve muitas oportunidades, em vários lances faltou capricho, faltou um pouco de cuidado para o Chelsea liquidar o jogo muito antes. Acho que a chance do Fluminense residia, quando estava 1-0, em tentar manter o jogo naquela temperatura, não temperatura ambiente, naquele ritmo. O Fluminense com cuidados, o Fluminense se expor tanto e tentando achar o seu golzinho. Quase achou o de empate, o Cucurella salvou sobre a linha. Teve o lance do pênalti muito discutido, poderia ter sido marcado eventualmente, aí poderia ser o gol de empate, mas sabia-se que as chances do Fluminense seriam muito poucas chances de gol, não seriam muitas. Então era manter o jogo naquela temperatura. Com 8 minutos, o Renato começa a fazer tudo errado. Ele vai e troca jogadores, começa a fazer trocas, ele começa a desmontar a equipe, coloca o Keno e o Everaldo, aí já abre mão dos 3 zagueiros, e o time começa a se desmantelar. E o segundo gol acontece quando? Logo depois, o Fluminense todo no ataque, 8 homens no ataque, são os 2 zagueiros, sem muita velocidade para acompanhar o João Pedro. E aí tem um detalhe, que o Cole Palmer sofre uma falta, ao contrário dos jogadores fazem no Brasil, normalmente ele fica de pé, insiste, a bola segue em jogo, o juiz não marca a falta. Aqui no Brasil marcaria uma falta, né? Possivelmente pararia o jogo, os jogadores iam se jogar no chão, aquela coisa toda, e o Enzo Fernandes acha o João Pedro. Ele recebe em boas condições. O João Pedro é um jogador extraordinário, ele sempre foi muito, muito, muito bom. Ele apareceu no Fluminense, tinha números parecidos com o do Ronaldo Fenômeno, foi vendido com 16, 17 anos já para o Watford. Ficou no Fluminense fazendo muitos gols com o Diniz na primeira passagem antes de ir para a Inglaterra. Do Watford ele foi para o Brighton e agora está no Chelsea. E a tendência é ele cada vez se desenvolver mais. Está mais forte, gera muito jogo, aparece em vários setores do campo, exime o finalizador. Os 2 gols, quem conhece o João Pedro sabe que isso não é surpresa. Ele chuta muito bem, finaliza muito bem. É um ótimo atacante que eu acho que vai mudar de fato o patamar do Chelsea para a próxima temporada. Tinha lá o Nicolas Jackson, que é bem abaixo, o Dilep é um outro estilo, contratado ao Ipswich, que não jogou suspenso, atacante mais um pivôzão, mas agora o Maresca tem 2 atacantes assim, que podem até jogar juntos, né? Que o João Pedro é bem versátil, pode jogar com o centroavante, que eu acho que vão elevar o patamar de um time que é um time muito jovem. Mas que foi melhor praticamente o jogo inteiro. O Fluminense teve momentos ali no primeiro tempo, conseguiu ter um certo domínio, mas depois o Renato bagunçou tudo. Aí entrou Canóbio, não tinha mais meio campo, aí ficou um jogo aleatório, e o Chelsea tendo várias oportunidades, várias finalizações rente à trave, lances em que pôde finalizar, o jogador tentou um corte a mais e não arrematou. Aí o Fluminense ficou entregue tentando achar um gol numa situação absolutamente circunstancial que pudesse ser colocado na partida. O Renato fez uma ótima competição, o Fluminense fez uma ótima competição, mas hoje ficou muito aquém. A derrota foi mais do que justa, muito natural, o Chelsea muito superior ao Fluminense, a disputa nos duelos físicos ganhando quase sempre, exceto no final, quando o Caicedo, que quase não perde uma dividida, deu uma presepada ali, perdeu para o Arias acionou o Everaldo, mas a jogada acabou não dando resultado para o Fluminense. Campanha muito boa do Fluminense, isso é inegável, mas hoje o Chelsea foi melhor, o Chelsea é melhor, era o favorito, venceu naturalmente, como venceu o Palmeiras também, foi melhor que o Palmeiras. Muito se falou, porque a falha do Everton, sim, mas o Palmeiras não merecia nada além da derrota naquele jogo.
Então, venceu, normalmente ganhou, avançou, pegou um lado mais fraco, pegou um português, que não é um dos mais fortes da Europa, 2 sul-americanos, evidentemente era favorito, e passou e está na final. Do outro lado, um pega para capar com o PSG, com o Bayern de Munique, o Real Madrid, o Borussia Dortmund, reviveram a final da Champions do ano passado, né? De um ano e pouco atrás. Acontece, Copas são assim. Cruzamento, Libertadores, isso pode acontecer, a Copa do Mundo, isso pode acontecer. Então você vê às vezes seleções que não têm tanta tradição chegando entre os 4, por conta disso. E o Chelsea não era um dos favoritos, times mais fortes existem na competição, ou existiam, né? Alguns já saíram, mas ele teve aí a sorte de cair de um lado da chave que o favoreceu. E aí cumpriu aquilo que se esperava dele, que era vencer os seus adversários que são inferiores a ele. Venceu os 3. Venceu o Benfica, venceu o Palmeiras, venceu o Fluminense, está na final. E vai esperar agora o adversário do jogo de amanhã, Real Madrid e Paris Saint-Germain, que será o favorito contra o Chelsea. Qualquer um dos dois que vencer, na minha avaliação, será favorito contra o Chelsea. E acho que deve ganhar. Não acredito que o Chelsea vai aguentar, especialmente o Paris Saint-Germain, que me vejo como um time mais pronto, evidentemente, maduro, e que está muito, muito pilhado, muito interessado. Não está a passeio, não. Não que o Real Madrid esteja. O Real Madrid nunca está a passeio, mas eu acho que o PSG está muito mais preparado, até porque houve troca de técnico no Real Madrid e tudo mais, e o Chelsea vai correr por fora agora muda a situação, de protagonista com uma certa obrigação de passar pelos seus oponentes, agora o Chelsea vai ter um rótulo aí de não favorito, não digo zebra, mas não favorito, é o time que poucos nele vão apostar, exceto seus torcedores. Eu já tô vendo aí as zoeiras nas redes sociais. Teve a zoeira do Fluminense, que tava perguntando pro Flamengo e pro Botafogo como tava o clima no Rio, não era isso? Não teve uma zoeira? Teve. E aí o Flamengo já se pronunciou. O Flamengo, eu vou até mandar aqui pro PH, porque teve uma... Não, mas tem outra. Tem outra também, PH. Essas zoeiras eu amo. E eu dizia que eu amava quando foi feita contra o Flamengo pra quem quer se fazer de vitiminha ou criticar. O Flamengo fez essas 2 postagens. Primeiro essa. E no Rio não tem outro igual. Por quê? Porque tem uma musiquinha da torcida do Flamengo, que no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial. E como o Fluminense, né, perguntou pro Flamengo e pro Botafogo, como tá o clima no Rio, como é que tá aí o Rio de Janeiro, porque o Fluminense foi o único do Rio que tinha ficado, né, nos Estados Unidos pro Super Mundial. Aí o Flamengo fez essa postagem, que eu mandei aqui pro PH, olha aí, Bruninho Prado, Laranjeiras, Rio de Janeiro, 21 graus, tempo limpo, noite, 19 graus, que aí mandou, porque aí o Flamengo respondeu a postagem do Fluminense, que foi a seguinte: oi, Botafogo e Flamengo, como está o clima no Rio? E aí a resposta do Flamengo nas redes sociais, Laranjeiras, Rio de Janeiro, 21 graus, pra quem não sabe, nas Laranjeiras é ali a sede social do Fluminense, foi por muito tempo o lugar onde o time treinava e agora treina na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no centro de treinamento. E Mauro, muito se falou, principalmente dos outros clubes, das outras torcidas, quando o Flamengo venceu o Chelsea, mas esse é o pior Chelsea dos últimos anos. Eu não dizia pra desmerecer a vitória do Flamengo. Eu sou que eu não considero o Chelsea um timaço e acho que o Chelsea cresce muito com o João Pedro, que chega pra segunda fase. O João Pedro, olha o que ele jogou nos 2 jogos que ele teve em campo. Ele destruiu um jogo e foi muito bem no outro. Agora, isso é um lado assim positivo pro Flamengo ter mostrado que venceu um Chelsea que se impôs contra Palmeiras e Fluminense? Primeiro tem uma narrativa que cresceu muito no Brasil, na imprensa inclusive, principalmente, que tenta rotular todos os jogos da fase de grupo como quase amistosos, depois de mata-mata, uma final de Copa do Mundo. Não vejo dessa maneira. Há jogos e jogos. O Chelsea contra o Flamengo desceu a porrada, jogou a vera. Não jogou mole, jogou firme. Pega o VT pra ver, 8 segundos o Caicedo já deu uma porrada, com 30 segundos outra pancada, o Nicolas Jackson foi expulso de uma entrada criminosa no Ayrton Lucas no final do jogo, logo que ele entrou, bateram muito, foi um time até desleal em alguns momentos. Isso é coisa de time que não tá afim, que tá ali de sacanagem, que não tá interessado, tá? Na verdade o Flamengo se impôs sobre o Chelsea, porque o Flamengo é melhor que o Fluminense. O Flamengo tem um time melhor, jogadores melhores e é mais bem treinado que o Fluminense.
Isso independe da campanha. Isso é um fato, na minha opinião. É um time melhor, com jogadores melhores. O Flamengo soube pressionar o Chelsea. O Flamengo soube pressionar a saída de bola do Chelsea, soube causar desconforto, que o Fluminense não conseguiu. E uma das razões é que hoje, no segundo tempo, o Fluminense tinha vários atacantes que não estavam preparados para marcar a saída de bola do adversário. O Chelsea saía jogando sempre. A pressão do Fluminense, que eu acho que foi isso que o Renato tentou com vários homens de frente, não funcionou, porque esse conjunto de jogadores não foi preparado para exercê-la. Então não conseguiam fazer a pressão. O Chelsea várias vezes saía jogando com muita facilidade. E o Flamengo ao contrário. O Flamengo fez um gol, pressionou, fez o segundo, continuou dominando o jogo. Então é diferente. O Flamengo fez um bom jogo com o Chelsea. O Fluminense não fez. O Fluminense fez uma campanha mais longeva, foi mais longe, mereceu, foi muito bem, teve 2 grandíssimas vitórias, 2 jogos que não foram bons, contra o San e também contra o Mamelodi Sandal, né? Um bom jogo contra o Borussia Dortmund na estreia, mas eu não concordo com esse raciocínio, acho ele muito obtuso, como se os jogos da fase de grupos, nenhum deles valesse. E acho até que o Chelsea jogou firme, jogou duro, e o jogo ficou muito disputado no momento que ele percebeu que o seu adversário tinha condições de enfrentá-lo. O Flamengo tem um time melhor que o Fluminense, todo mundo sabe disso, ou não é? Alguém acha que não? Tem muito mais investimento, tem mais jogadores. Isso é uma constatação, não é culpa do Fluminense, nem do Flamengo, nem de ninguém, é apenas uma constatação. E o jogo mais desafiador que um brasileiro teve nessa competição foi o Flamengo e Bayern de Munique. Nenhum time brasileiro enfrentou. Mas o Botafogo pegou o PSG com reservas e tal, achando que podia ganhar de qualquer maneira, meio pedante. Aí quando foi trocar no segundo tempo, não conseguiu nada. Acabou perdendo aquele jogo. Mas o jogo que mais desafiador, que eu acho, tá? O que eu acompanhei, dos jogos que eu vi, esses jogos todos, foi o Bayern de Munique. Pressionando loucamente o Flamengo, tendo uma atuação muito competitiva que ele não tinha apresentado até então. Então cada time teve um comportamento. O Manchester City o tempo todo parecia passeio. Eu vi 2 jogos do City no estádio, sempre parecia passeio. Sabe, jogos com placar bailarino, muitos gols. Foi eliminado, o Guardiola nem parecia preocupado, quer dizer, não encarou como pré-temporada. Então cada time teve um comportamento. Eu acho que o Chelsea jogou sério, jogou a vera. O Bayern na fase de grupos passou a jogar mais sério. O PSG, quando perdeu o Botafogo, mudou completamente, já tratou de vencer os seus jogos seguintes. Aí você vê agora no mata-mata é outra postura, que percebeu que pode ser surpreendido, né? Então cada time tem um comportamento, não é um padrão. Todos os europeus vão jogar assim, assado e tal. E acho que essa competição, o mais legal disso foi justamente poder ver esses confrontos, que eu acho que mediram algumas coisas, mostraram, por exemplo, como jogadores europeus ganham duelos físicos dos times europeus em várias ocasiões, talvez até pelo visto da arbitragem brasileira. Agora, no final do jogo, teve uma disputa de bola do Canóbio com o Andrei. Os 2 entraram durante o jogo. O Andrei, que é brasileiro, né? Ex-Vasco, bota o corpo à frente, toma a bola, sai andando. Não marca falta, não marca nada, não tem falta. No Brasil, talvez marcasse uma falta, talvez o jogador se atirasse. Isso atrapalha muito os times brasileiros, inclusive, esse tipo de arbitragem. Então, acho que a experiência foi ótima para os times brasileiros. Esse intercâmbio, essa oportunidade de enfrentar as equipes. O Fluminense fez a campanha mais importante, foi mais longe, está de parabéns. Foi bem o Fluminense, foi bem o Renato. Hoje não foi. Acho que o Fluminense, quando perdia por 1-0, deveria ter segurado a onda, mantido a estrutura e tentar achar o golzinho. Ter humildade para entender. Eu não vou mudar aqui a minha estrutura. Vou tentar dificultar. Não posso tomar outro gol. E vou tentar achar um gol. Quase achei no primeiro tempo. Aí quando o Renato, aos 8 minutos, começa a mudar o time, tira o Cano, tira um dos zagueiros, o Thiago, coloca o Silva, né? O Santos, coloca o Keno na ponta esquerda e o Everaldo centroavante, ele começa a desmontar tudo. Aí depois sai o Hércules, vai saindo todo mundo, sai o Bernal, aí ele coloca Canóbio, coloca o Lima. Bem, aí ficou bagunçado o time ficou desestruturado. Eu acho que o Renato hoje não foi muito feliz nas suas alterações, nas suas mudanças, e acho que o Fluminense ali praticamente jogou fora qualquer possibilidade. E não perdeu por mais, porque o Chelsea perdeu a opção de gol. Perdeu várias oportunidades, finalizando mal, faltando capricho. Tivesse um pouco mais de cuidado, o Chelsea poderia ter até vencido por uma margem maior, acredito. O Mauro até me deu um toque aqui, né, que ele esqueceu de responder a pergunta que eu fiz a ele sobre muitos times, né, zoaram, claro. Quando o Flamengo ganhou do Chelsea, o Flamengo comemorou muito a vitória contra o Chelsea. Muitos disseram, é o pior Chelsea dos últimos anos. O Flamengo tá comemorando, mas é o pior Chelsea. E claro, muitos torcedores do Palmeiras, do Fluminense, meteram essa zoeira. Mauro, e você falou aqui que você esqueceu de responder. Você concorda que é um Chelsea fraco, é um dos piores Chelseas aí dos últimos anos, ou não? Ou mostrou que é carrasco dos brasileiros? Carrasco não é, né? Porque perdeu já a final pro Corinthians e perdeu pro Flamengo esse ano.
Pode ser carrasco do Palmeiras e do Fluminense. Dos brasileiros, não. Esse tipo de bobagem, né? A gente tem que rebater sempre com informação e com veemência, né? Ontem já aconteceu um negócio gravíssimo, porque na entrevista do Enzo Maresca, ele falava, nós já fizemos 63 jogos esse ano, os sul-americanos fizeram quanto? Esse ano não, essa temporada, ele usou a palavra temporada. E aí alguém lá na coletiva, algum brasileiro, não sei qual repórter, fala, não, o Fluminense fez 70. Não fez 70. Na temporada o Fluminense fez 40 com o de hoje, tinha 39. O Fluminense fez 70 aproximadamente, contando o período de um ano. Só que no meio teve férias, em dezembro, enquanto o Chelsea jogava uma vez a cada 3 dias, como jogam todos os times ingleses nesse período do ano, né? Teve vários jogos um em cima do outro. E teve o Campeonato Carioca, que é um negócio que o Maresca nem deve saber o que diabo é isso, né? Que é um negócio tranquilo, você joga dentro do Rio de Janeiro, times pequenos, sem... Eu até estava explicando para um colega aqui da imprensa inglesa hoje o que é o Campeonato Carioca, para ele entender mais ou menos, como estivesse jogando o Chelsea, jogasse durante 3 meses com um time sem divisão, um time da 7ª divisão, um time da 8ª divisão. É mais ou menos isso, o Campeonato Carioca. E o Fluminense então teve um período, digamos assim, muito suave aí do meio, nesse período, nesse intervalo. Então, na verdade, é uma distorção dos fatos. E isso repercutiu, eu soube até que foi para telejornal, porque viralizou. Cara, como é que o jornalismo faz isso? Isso é uma distorção dos fatos, não é verdade. O Fluminense não jogou 70 jogos na temporada. A comparação não pode ser essa. Como não seria justo comparar no passado, quando o time brasileiro chegava realmente no fim da temporada e o time europeu não. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, falar que o Chelsea é o pior é típico de alguém que não sabe nada, né, a respeito de futebol inglês. O Chelsea foi 12º na temporada retrasada, 6º na passada e 4º nessa. Foi a melhor campanha em 3 anos, justamente na transição dos atuais donos que compraram o clube depois com o Abramovich, com a guerra na Rússia, da Ucrânia, acabou tendo que vender o clube. Então, justamente nessa transição com os novos donos, essa temporada foi a melhor do Chelsea. O Chelsea é o campeão da Conference League, que pode não ser o torneio mais importante, mas ele tem um título, né, internacional. E nos últimos 12 jogos, o Chelsea ganhou 10. Perdeu 2 para o Newcastle e para o Flamengo. E nessas 10 vitórias, tem vitórias sobre o poderoso Liverpool, campeão inglês, e o Manchester United, que não vem bem, mas é um rival importante. E a final contra o Betis também, que ele venceu até goleando. Então, apontar esse time como um time desqualificado é coisa de quem é desqualificado para falar de futebol. Olha aí, ó, é o Mauro César Pereira falando desse Chelsea, né, que muita gente... E isso valoriza o Fluminense, tá? Valoriza o Fluminense. O Fluminense não perdeu para um Zé Mané qualquer, perdeu para um time bom. Então, assim, a gente tem que trabalhar com fatos e não com achismo que parte de algumas pessoas. Isso é papo de torcedor desinformado. A nossa função é informar e trabalhar em cima da informação. O Chelsea não é a primeiríssima prateleira, não, mas não é lá embaixo. Longe disso, muito longe disso. Gente, o orçamento dos caras é absurdo, já contrataram mais de 1,5 bilhão em jogadores. Não dá para ser ruim, contanto, mesmo que erre, vai acertar. Quem contrata o Nicolas Jackson, contrata também o João Pedro, né? É um tiro no pé e um tiro no alvo. Não, e contratou o João Pedro por 50 milhões de libras. De libra? 55. Considerando que a libra está aí perto de R$7, você vê, são mais de 350 milhões de reais. Não. que o Fluminense faturou, né? Exato. Então, é quase a receita de um ano que o Fluminense tem. E o que também acaba, de certa forma, valorizando o feito do Fluminense. Agora, a gente estava falando antes, o Chelsea, ele faz um excelente segundo turno de Premier League. Então, ele fez uma campanha de recuperação importante, ele vai encaixando o time jovem e tal, ganhou a Conference League agora, ganhou fácil a final, por sinal. Então, é um time que está num momento, o que os economistas chamariam de viés de alta, ele está crescendo. Então é bobagem dizer também que é um time qualquer. E nessa conta que o Mauro trouxe que é uma informação óbvia e importante, né? Não são 70 e tantos jogos em uma temporada, né? Tem férias e o estadual, como o Mauro colocou, e ao longo do estadual o Fluminense muitas vezes usou o time reserva também, além de serem jogos ali no estado, né? Com poucos deslocamentos. No Campeonato Carioca ainda tem ali a possibilidade, né, que não existe em outros por regulamento, no Paulista, por exemplo, não existe, de você usar ali em 3 ou 4 jogos um time totalmente sub-20, sub-23, né? O Flamengo fez isso, o próprio Botafogo idem, o Fluminense a mesma coisa, o Vasco também, então ainda tem essa permissão, né, dentro do calendário do Campeonato Carioca de aliviar ali, na maioria das vezes, nas primeiras rodadas, usar um time mais alternativo. Então, assim, não é exatamente esse o número de jogos, né? Foi uma comparação que não foi verdadeira, não foi real, essa que foi feita ontem.